Olá, seja bem-vindo à primeira live da Semana das Lives que estou promovendo para contribuir com você, meu amigo e minha amiga professora. Hoje entrevistarei Renata Castro, falaremos sobre captação de clientes e fidelização desses clientes. Renata tem uma experiência enorme com marketing e relações públicas, já passou por grandes empresas. Hoje ela tem a empresa dela, com alguns sócios, e tudo que ela trouxer para a gente, me ajude aqui para a gente focar em aulas particulares. Né? Eu já conversei com ela, falei que o foco total hoje é em aulas particulares. Então, ela conceituará marketing, ela conceituará captação. Falaremos um pouquinho também sobre fidelização, o foco maior é captação, mas falaremos sobre fidelização. Então ela vai fazer todo o conceituar, dará exemplos, né, do que ela já viveu dentro da área de marketing, de captação, e eu sempre puxarei aqui para a nossa sardinha, a sardinha das aulas particulares. Então sejam todos muito bem-vindos. Muito legal o nível. Semana que vem, pessoal, só lembrando, semana que vem é a semana do 4K2. Então, essa semana das lives, você que me acompanha no Telegram, se você não me acompanha, é só acessar o link da bio aqui do Instagram e se matricular agora. Na semana que vem, teremos 3 aulas. Farei 3 aulas falando exclusivamente sobre 4K2. O que é o 4K2? Como ganhar R$ 4.000 trabalhando apenas 2 horas por dia com aulas particulares. Então, essa semana é uma semana de aquecimento com 3 lives, onde a gente conceituará bastante sobre alguns dos principais pilares para que você consiga chegar bem, para que você consiga chegar com os conceitos fortes. E eu intensificarei isso nessa semana lá na comunidade 4K2 do Telegram. Não quero me estender muito porque hoje está bem intenso, o conteúdo está bem intenso e eu vou tentar resumir com Renata para que a gente consiga abranger o máximo de assuntos possíveis e que também eu quero dar oportunidade para você fazer a sua pergunta no final. Então, a nossa previsão aqui é terminar por volta das 10 para as 10, para que vocês tenham 10 minutos de perguntas. Por que 10 minutos? Porque o Instagram nos limita a 1 hora de live. Então, tentaremos aqui resumir tudo que é importante. Você pode deixar a sua pergunta. Se eu conseguir encaixar a pergunta durante o bate-papo, eu encaixo. Se não, no final, conversaremos, responderemos todas as perguntas necessárias, ok? E se precisarmos voltar, depois, se as perguntas continuarem, a gente volta e reconecta. Mas o meu objetivo é, dentro de 50 minutos, entregar todo o conteúdo importante para que você se situe no mundo das aulas particulares, se você não pertence a ele ainda. Então, pegue sua caneta, pegue o seu papel, porque muita coisa interessante virá pela frente. Vamos começar? Já vou chamar a Renata para a gente não perder. Dr. Celso Musa, é um prazer enorme estar conosco. Amanhã o Dr. Celso Musa entrará ao vivo comigo nesse mesmo horário. Conversaremos sobre como cobrar do seu cliente. Dr. Celso Musa tem uma experiência enorme. É uma honra, doutor. Vamos lá, vou chamar a Renata, vamos começar. Seja bem-vinda, Renata, é um grande prazer. Obrigada, me ouve bem? Eu estou ouvindo super bem. Todo mundo conseguindo ouvir bem, graças a Deus, tudo certinho. Deixa eu só posicionar aqui agora. Eu estou te ouvindo super bem. As pessoas estão chegando aqui. Vamos esperar só mais um pouquinho. Vamos dar uma aquecida. Legal. Vamos começar. Assim? Melhorou? Melhorou o som ou piorou? Tá bom, o som tá bom. Tá bom? Tá bom, você está enquadrada direitinho. Você teria que subir, subir um pouquinho mais aqui. Isso, perfeita, perfeita, Tá perfeita. Todo mundo ouvindo a Renata bem, pessoal? Dá um joinha aí, ó. Joinha, tô ouvindo bem. É um grande prazer, pessoal. Estou muito feliz com essa empreitada aqui. E lembrando, na semana que vem, você que é professora ou professora, farei a semana do 4K2.
semana que para você participar, você tem que se inscrever no Telegram, na minha comunidade chamada Comunidade 4K2 do Telegram. Para se inscrever é muito fácil. Vá até o link da bio aqui no Instagram, toque nele e ingresse na comunidade. Todo mundo ouvindo. Vamos começar, Renata? Vamos lá. Olha, a gente elencou aqui, pessoal, algumas perguntas para facilitar o entendimento de vocês. Postem as suas perguntas, estou vendo aqui, olha, parabéns, professor, pela bela iniciativa, como sempre ajudando os professores. Muito obrigado, professor Jorge Alves. Então, eu vou tentar encaixar as perguntas, senão a gente deixa para o final e no final a gente responde as perguntas de todos vocês, ok? Mas comentários são bem-vindos, perguntas são bem-vindas. Começando, pessoal. Renata, eu queria saber um pouquinho sobre a sua história, né? Eu queria que você contasse aqui para a gente um pouquinho sobre a sua experiência na área de marketing, contasse um pouquinho da sua trajetória até esse momento. É um prazer. Tá bem. Bom, quero agradecer o convite, mais uma vez estamos juntos aí, contribuindo com o trabalho da galera que te segue, parabéns aí, sempre Obrigado. Desenvolvendo um trabalho de qualidade, acho que bem valorizado, e para mim é uma honra, um prazer estar participando também e ajudando a galera. Muito obrigado, Bom, muito obrigado. Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em mercados de marketing. Eu trabalhei em empresas de grande porte, multinacionais. Comecei minha carreira pela Coca-Cola. Eu costumo falar que a Coca-Cola é uma escola de marketing. Foi uma sorte para mim começar lá, porque a Coca-Cola é uma das empresas que mais investem em marketing, em publicidade. A Coca-Cola tem mais de 100 anos, e eu acho que já fica uma dica aí. Ela é muito conhecida, uma das marcas mundialmente mais conhecidas, e ela continua investindo em publicidade, continua investindo em comunicação, continua investindo para se tornar mais conhecida e mais próxima do seu consumidor. Já fica uma dica aí interessante, que porque a empresa é conhecida ou porque aquele produto é conhecido, a gente tem que parar de investir? Não, a gente tem que continuar ganhando espaço e preservando aquele espaço na mente do nosso consumidor ou do nosso cliente, mantendo a lembrança de marca, que é o que a gente fala em marketing. Então, a gente tem que ser lembrado o tempo inteiro, né? Então, acho que a Coca-Cola traz um pouco desse aprendizado, uma empresa de mais de 100 anos e que continua investindo, por mais conhecida que ela seja. Bom, depois eu costumo falar que é uma guinada, eu fui trabalhar na Vivo, telefonia móvel, e aí é uma guinada porque antes eu trabalhava na indústria de consumo, de bens de consumo, e fui trabalhar com serviço, que é totalmente diferente. Então, a pegada, a abordagem para o consumidor, como é que você se torna próximo daquele consumidor, como é que você conquista aquele consumidor, a abordagem é totalmente diferente. A Vivo é uma empresa que está há 16 anos como marca conhecida como Vivo, né, no Brasil, porque ela foi se fundindo com outras empresas, até que a marca foi relançada em 2003, e eu estava lá. E em 16 anos, a marca Vivo é uma das marcas mais valiosas do mercado brasileiro. E por quê? À toa? Também não. Muito investimento em conhecimento de marca, ações de mercado, ações de aproximação do cliente para se tornar uma marca conhecida, valiosa, desejada, valorizada, com qualidade, né, de prestação de serviço. Então, para mim, foi outra escola. Eu trabalhei também em outra empresa de telefonia, na TIM, então tem uns 20 anos aí de mercado de telefonia, é uma experiência longa, até a mais longa que eu tenho. E agora eu entrei de sócia para uma consultoria de marketing. E o que a gente mais faz nesse momento, e até estou feliz por estar aqui falando sobre isso, é captação de clientes, né? A gente está o tempo inteiro buscando clientes para prestar o nosso serviço. A gente faz serviço para pequenas e médias empresas que hoje não contam com um departamento de marketing assim formal, e a nossa proposta de trabalho é justamente oferecer esse serviço para empresas menores e que precisam dessa assessoria. Então, eu estou nesse momento forte mesmo de captação de clientes, entendeu? Na minha consultoria. Perfeito para a gente, pessoal. Olha, ela está vivendo mais ou menos mesmo momento que nós, professores, né?
principalmente os professores que me acompanham, em que eu foco demais em captação, a importância da captação. Se você não capta o aluno correto, você tem problemas dali adiante. E é interessante o momento que a Renata vive, porque ela saiu do grande mundo, digamos assim, do mundo das multinacionais, e hoje está acompanhando de perto o cliente final, que é mais ou menos como nós, né, no nosso caso. Eu tenho uma segunda pergunta, Renata. Captar é fácil? Não, não é fácil, definitivamente não, mas é possível, né? E o que a gente percebe é que tem que ser feito de forma, né, a captação, né, tem que ser feita de forma planejada, estruturada e contínua. Eu acho que a palavra importante aí é a continuidade. E às vezes, é uma coisa que eu estou vivenciando na minha empresa, as oportunidades estão onde a gente não espera. Então, tudo pode ser uma oportunidade. Qualquer contato pode ser oportuno para a pessoa saber o que você faz e como é que você pode ajudar. Então, a gente fala que nós somos vendedores, né, a vida inteira, né? Pode ser um vendedor oficial, né, carteira assinada, né, que está ali reconhecido no cargo como um vendedor, mas você é vendedor de ideias, você é vendedor da sua profissão. Se você está fazendo uma entrevista de emprego, você está sendo vendedor de você próprio ali naquele momento. Se você está prestando um serviço, naquele momento você está se vendendo, porque às vezes você está num momento crucial, e aí a pessoa te percebe, pô, é um bom prestador de serviço ou não é. Então, partindo da premissa que somos vendedores o tempo inteiro, a gente tem que exercitar e exercer esse papel em todos os nossos pontos de contato. Porque qualquer pessoa pode ser um potencial cliente para a gente, né? Eu acho que isso é um aspecto que eu também estou vivenciando, que às vezes, encontrar oportunidades onde, a princípio, não tinha uma oportunidade ali, vou tomar um café, vou conversar com uma pessoa, vou contar para ela o que é que eu estou fazendo naquele momento, para amanhã, ela pode não precisar de mim amanhã, mas pode precisar de mim depois de amanhã. Então, ficar, né, como eu falei na história da Coca-Cola, na mente ali daquele consumidor, daquele potencial consumidor. No marketing, a gente tem uns conceitos, né, que eu gostaria até de compartilhar. Um conceito, uma teoria muito aplicada no marketing são os 4 P's, né? O composto de marketing, um marketing mix, né, como a gente chama. São 4 P's que toda estratégia ela precisa passar por isso. Então, um P é produto, o segundo P é o preço, o terceiro P é praça, ou onde você distribui o seu produto, e o quarto P é promoção. Então, como eu falei, captar não é fácil, mas tem que ser feito de forma contínua e de forma contínua e planejada. Então, e passando por esses aspectos. Então, o primeiro P, qual é o produto que você vende? Segundo P, a que preço ou valor, né? Como é que você valora aquele seu serviço e como é que o seu consumidor, o seu público-alvo, depois vai entender aquele preço e vai perceber aquele preço. Praça, onde você vende? Através de que canais de distribuição? Se for um produto físico, né, de consumo, você vende numa loja, você vende por meio digital, online e tal. E o quarto P, promoção. Como é que você divulga aquele seu produto? Como é que você torna aquele produto conhecido? Como é que você promociona aquele produto? Então, para fazer a captação, não basta decidir hoje, vou fazer. Você tem que se planejar e pensar em todas essas etapas para você, de maneira estruturada, e fazendo o seu trabalho, né, contínuo de captação. No caso dos professores, como é que você planeja isso? Qual é o serviço que eu vou prestar? Para quem, né? Quem é o meu público-alvo? Quem vai consumir aquele produto? Deixa eu falar um pouquinho sobre também o que eu coloco com relação a isso, Renata. Perfeito, pessoal, que ela falou, os 4 P's, perfeito essa teoria do marketing, mas eu falo muito também sobre o que eu friso muito, o que eu bato muito com os meus alunos, com os meus seguidores, com os meus novos, quem sabe novos alunos que fazem parte da comunidade do 4K2 do Telegram, é o seguinte:
captação deve ser feita de forma cirúrgica, eu falo isso. O que é cirúrgica? Pelo menos no mundo das aulas particulares, é você saber acertar o público para qual você quer vender, para o qual você quer prestar o seu serviço. Se você falha na captação desse público, você vai ter problemas na frente, porque você não vai conseguir precificar, você não vai conseguir entregar o seu valor, que é o seu serviço, a qualidade do seu serviço, com qualidade, que a gente sabe que o professor entrega, e com o seu preço, com o preço que você deseja. Então, isso tudo que a Renata falou é perfeito, pessoal, mas não deixe de focar no seu público-alvo. Então, você tem que descobrir esse público-alvo. E outra coisinha só para colocar, para devolver para a Renata a palavra, outra coisa que eu acho extremamente importante é você tentar, o tempo todo. É tentativa e erro. Captação, gente, não tem uma regra. Captação tem algumas técnicas que você tem que usar. Né? Com essas técnicas você vai se nortear mais. Mas a captação é um processo de tentativa e erro. Então você tem que, se você não conhece o seu verdadeiro público, o público para o qual você quer prestar o seu serviço, tente o tempo todo. Mas tente com um certo embasamento, com uma certa coerência. E não distribua os seus panfletos em qualquer lugar, ou divulgue o seu trabalho em qualquer meio. Procure o público que você acha que está interessado e que está disposto a pagar o preço que você deseja cobrar. E também a valorizar a sua mão de obra. Não é isso, Renato? Perfeito. Eu acho que dentro desse planejamento que a gente falou também, né, de um vendedor, que somos todos vendedores, eu acho que tem que se considerar também a sua meta, dentro do seu plano de trabalho, mais do que, como você estava falando, prospectar aleatoriamente, né? Saber onde prospectar, mas estabelecer suas metas e o objetivo, acompanhar... né, Renata? Objetivo e metas para conseguir atingir esse objetivo. Primeira coisa, objetivo, gente. Segundo, as metas, como ela está falando. E acompanhar se essas metas estão vindo. E eu acho que no caso de professor particular, você pode estabelecer uma meta por semana. Eu quero ter X alunos por semana. Isso é um acompanhamento super fácil de monitorar. E também pode acompanhar, por exemplo, a sua grade de horários. E monitorar para que, se você percebe que a grade está ficando desocupada, ou uma quantidade X de alunos que você tem por semana está caindo, já liga um alerta vermelho para você prospectar com mais força. Então, a intensificação da captação tem um pouco a ver com isso também, com o seu plano. Quantos alunos eu quero por semana ou por mês? Como é que eu quero ocupar minha grade? Ah, minha grade está vazia, vou intensificar. Preenchi a grade. Não para de prospectar. Mas pode tirar um pouquinho o pé. Percebeu que deu uma esvaziada, alerta vermelho, intensifica de novo. Então a gente vai modulando, né, dessa maneira. Então, feito com planejamento e com continuidade, eu acho que é um trabalho que dá resultado, né? Naturalmente dá. E é o processo de tentativa e erro. Né? Você não pode desistir. Se você erra na primeira vez, né? Eu tenho alunos, por exemplo, que fazem o seu trabalho, o seu material de divulgação, distribuem lá os seus 3.000, 4.000, 5.000 panfletos e às vezes não conseguem o resultado dentro do que ele espera. Eu digo, repita para um outro público. Porque, de repente, você errou o público. Ou refaça o seu material de divulgação e tente de novo para o seu público, para o público que você acha que é aquele público que você deseja. Mas não pode desistir, gente. O primeiro passo, o primeiro pilar para você conseguir qualquer coisa dentro do empreendimento que você deseja é continuar sempre tentando. E se acertou, como a Renata falou, não pode parar mesmo. É um trabalho contínuo. Ah, mas eu estou com a minha grade muito cheia. O teu processo de captação tem que continuar. Você pode abrir mais horários, de repente você pode buscar grupos, trabalhar com grupos, mas se você desaparece, se você não se torna presente, você vai cair assim,
você deixará de ser conhecido no seu meio e a tendência será você ter uma dificuldade maior quando você voltar a captar. A não ser que você, por exemplo, no mundo das aulas particulares, consiga um grande meio de divulgação que é o boca a boca, é a indicação. A indicação é fantástica. Então, eu digo que ela se autossustenta se você acerta no público e se você acerta na interação com esse público. Mais uma perguntinha, Renata? Vamos lá. Mais uma pergunta bombástica. Qual o público que o professor particular deve captar? Para onde que você acha que ele deve olhar? Então, depende. A resposta é depende. Não, vamos lá, vamos voltar para a estratégia que a gente estava falando um pouquinho antes. Tudo tem estratégia. Se você tem um determinado produto, você tem que conhecer muito bem o seu produto, certo? Em seguida, definir muito bem o seu preço, o seu valor de mercado. Em terceiro lugar, você fechar um público que você entende que vai estar adequado para aquele produto e para aquele preço que você está fechando. Então, você vê que está tudo encadeado. Não dá para você pensar num produto premium, né, de alto valor de mercado e vender para um público de baixa renda, porque não vai dar fit, né? Não vai dar liga. Aquele público de baixa renda naturalmente não vai consumir um produto mais caro e vice-versa. Então, o encadeamento da estratégia precisa ser feito e precisa ser muito bem pensado e planejado para você conseguir acertar a mão, né? Acertar o público. Então, quem é o meu produto? O que é o meu produto? Qual é a minha prestação de serviço? E um ponto de atenção que é legal também, que acho que a gente tem bons casos no mercado, o seu produto ele não é fixado. Eu sou aquele professor que se comporta dessa maneira. Você tem que se ir renovando. Você tem que perceber quem é o seu público e falar a língua dele. Você tem que ir mudando a sua abordagem na medida em que você vê que a geração vai mudando. Você, professor Alexandre, já tem trabalhado aí com várias gerações de alunos, tem alunos adultos hoje, né, que você trabalha há mais de 20 anos. A linguagem que se usava, sei lá, 20 anos atrás é outra da que se usa hoje com esse público. Você tem que ir mexendo no seu serviço, na sua forma de atender, para você continuar atualizado para esses públicos novos que estão chegando. Então, perceber esse encadeamento é importante, né? Saber o que é o seu produto, que preço eu cobro e como é que eu vou atingir esse público. Então, vamos dar um exemplo. Eu queria falar também sobre uma outra teoria de marketing que é a ocasião de compra e a ocasião de consumo. Isso se aplica também à aula. Ocasião de compra é o que a gente fala que uma pessoa que vai ao supermercado, por exemplo, uma mãe que vai ao supermercado e compra um iogurte para o filho. Ela está exercendo o papel de decisora daquela compra. Depois, aquele iogurte vai ser consumido pelo filho. Então, é um papel de consumo. São dois papéis diferentes. E a aula particular tem exatamente esse contexto, essa configuração. Então, você tem que falar com dois públicos. O decisor, que nesse caso quem é? Responsável. O pai, a mãe que vai pagar por aquela conta. E o consumidor daquela aula, que é o jovem, que é o aluno e que tem uma linguagem totalmente diferente, tem motivações diferentes. Então, o seu público-alvo, na verdade, são dois. É o pai, é o decisor, que tem uma motivação. Eu quero que meu filho seja aprovado, eu preciso que ele passe de ano, eu preciso que ele se qualifique mais, o que seja a decisão, né, o que motiva o pensamento daquele pai. E, em segundo, o filho, não menos importante, não é nem segundo, eles são páreos, você tem que convencer os dois. Por quê? Com duas linguagens diferentes. Totalmente a linguagem diferente. com o pai ou com a mãe é diferente da linguagem com o filho. Então, você tem que saber lidar com dois públicos diferentes, saber falar para esses dois públicos e, gente, saber estudar o perfil de cada pai, de cada mãe e de cada aluno. Não existe padrão. Você tem que saber falar com todos os públicos numa linguagem que eles gostem e que eles entendam. Então, é fundamental o que a Renata está falando. Nós, professores, temos dois clientes. Eu vejo assim,
temos que dar muito foco ao nosso aluno, porque é ele que vai estar consumindo o nosso produto. Mas é o que a Renata falou, quem vai estar comprando, quem vai estar literalmente pagando por isso é o pai. Então você tem que gerar conexão e empatia com o pai e com o filho, com a mãe e com o filho, e falando duas linguagens diferentes e conseguindo convencer esses dois públicos de que você é capaz de entregar resultados, de gerar resultado para os dois públicos. Gerar resultado para o pai de estar satisfeito, né, com o seu trabalho e gerar resultado efetivo com o filho, seja com a nota, seja com uma mudança nele, uma transformação que ele tem. Isso é muito legal. A gente vê os jovens, vê o jovem com baixo astral, se sentindo incapaz, e as aulas, quando elas vão aparecendo, eles vão entendendo, eles vão se sentindo capazes, eles vão se superando, e o resultado vem tanto na vida deles, assim, na maneira deles agirem, quanto nas provas. É fantástico. Só que é isso que a Renata está falando, é saber lidar com os dois tipos de público. Perfeito, Renata. E suas motivações, né? Cada um com as suas motivações, com a sua linguagem. E o mais legal também de conhecer assim, o mercado é perceber o quanto o jovem tem poder de influência sobre a família. Então, se o jovem, né, o aluno, não vai com a sua cara, né, vamos falar na lata, não gostei da aula, não gostei desse professor, ele vai dizer, não quero, eu até faço aula, mas faço com outra pessoa, vou testar outra pessoa. Então, a capacidade de influência dele, eu estou falando de aula particular, mas na verdade o jovem e a criança é sabidamente assim, um auto-influenciador de decisão da família em qualquer segmento. Desde compra de carro da casa até viagem. Então tem um poder de influência altíssimo. Então assim, sabido... não sei se você quer comentar alguma coisa. Posso continuar? Não, é um assunto extenso, pessoal. Assim, o que ela colocou é bem extenso, mas eu queria aproveitar a presença da Renata aqui para ela colocar o ponto de vista. Isso eu já vem falando demais nas redes sociais, sobre todo esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso público. Mas vamos deixar a Renata falar, porque eu quero ver o que ela traz ainda de valor, agrega de valor para a gente aqui nesse bate-papo, tá? Só uma lembrancinha, Renata, no final a gente abrirá para perguntas, ficaremos à disposição de vocês. O Instagram nos dá 1 hora, a gente quer terminar as perguntas e respostas antes dessa primeira hora, mas se for necessário, se a conexão cair, a gente volta para continuar respondendo perguntas de vocês, ok? Fala, Renata, tem mais perguntas, hein? Não queria esgotar ainda a questão do público, não, porque eu acho que é uma questão bem ampla. Uma outra forma da gente enxergar essa história de que público eu devo captar. Eu acho que tem sistemática para fechar o público. Você precisa fechar o nicho, que a gente chama, né? Tem mercado demais. Quem eu vou atingir? Para quem eu vou mirar? Então, vamos usar um exemplo bem prático, bem pragmático, assim, para aulas particulares. Imagina que você esteja num bairro e você precisa saber que público você vai atingir. Você pode cortar aquele bairro, fatiar aquele bairro que a gente fala, ou aquela cidade, se for o caso, em alguns tipos de público. Então, digamos, vamos olhar para a escola, né? Então, naquele bairro tem escolas particulares, tem escolas públicas. Então, vamos dizer que as escolas particulares sejam um nicho. Escolas públicas sejam um nicho fechado. E dentro das escolas particulares, você ainda consegue fatiar de novo a escola particular. Então, digamos que você tem escolas que valem até R$500 a mensalidade, outras escolas que valem de R$500 a R$2.000, e tem escolas que valem acima de R$2.000. Então, você já conseguiu ver 4 perfis de famílias que podem ser suas consumidoras, né? Podem ser seu público-alvo. Então, uma família que tem filhos na escola pública, ou uma família que tem na escola particular, mas em 3 tipos de escola particular. Isso naturalmente vai te dar uma visão de classe social, aquela família pertence a que classe social, e renda. Então, imagina que uma pessoa que tenha hoje um filho numa escola pública, ele provavelmente vai ter pouca disponibilidade financeira para investir em aula particular. Talvez ele até queira, mas ele talvez não tenha muito dinheiro disponível para isso. Será que esse é o seu público? Pode ser, mas você já sabe que o seu preço vai ter que ser equiparado
a uma família que não dispõe de orçamento para pagar uma escola particular. Ah, mas então eu vou mirar só para alunos de escola particulares. Ótimo, mas em que categoria? Ah, eu quero... a gente mora no Rio de Janeiro. Ah, eu quero atingir as grandes escolas do Rio. A gente conhece. Eu consigo listar aqui de cabeça 10 escolas que cobram acima de 5, 6 mil reais. Ah, quero mirar nesse público. A gente sabe que vai falar com um público de altíssima renda. Ah, não, eu quero o meio do caminho. Então, com isso, eu estou dando um exemplo bem prático dentro do mercado, mas você vai afunilando o seu público, que é o que a gente chama de nicho. Depois que você fecha esse público com quem você quer falar, você consegue também ver seu preço e você consegue saber, com mais acerto, quais ações você precisa fazer para atingir aquele público que está naquela escola particular, por exemplo. Ou subnicho. Você ainda pode subnichar esse nicho que você tem. Também é uma opção. Gente, sobre o que a Renata está falando, isso é muito... Eu acho que vale a gente perder uns minutinhos, gastar uns minutinhos aqui nesse ponto. É super importante você saber para que público você fala bem e quanto esse público está disposto a pagar pela sua aula. Por que eu falo isso? Você pode querer, né, todos nós, o que eu acho que deve estar passando pela sua cabeça? Ah, claro que eu quero trabalhar com um público de mais alto nível, porque eu vou entregar o meu trabalho, eu vou dar minha aula lá perfeita e ele vai ficar satisfeito comigo. Mas às vezes você pode, principalmente quem está iniciando, não ter a experiência necessária para falar com esse público. Então você pode, no início, você pode não conseguir sucesso com esse público. Então, às vezes, é necessário que você comece com um público menos exigente, pelo menos a experiência que eu tenho com aulas particulares é essa. Hoje eu trabalho com os públicos de mais alto nível no Rio de Janeiro, de maior poder aquisitivo no Rio de Janeiro. Mas isso é um processo que vem ao longo de 30 anos, porque você tem que saber falar com esse público, você tem que saber atender as expectativas desse público, que tem uma cultura diferente, que tem um dia a dia diferente, que tem uma linguagem diferente, para que esse público esteja disposto a continuar com você, a acreditar em você e a pagar o valor que você acha justo. Então, você primeiro, sim, tem que saber onde está o público, como a gente já falou anteriormente, e saber qual é o seu público, qual é o público que você, nesse momento, com que público você consegue conversar. Então, muito cuidado na escolha do público e em que público você se enquadra? Ah, eu me enquadro hoje mais no público de salário, né, em escola particular. Eu acho que eu vou falar bem com determinado público porque eu estou começando, eu preciso de experiência. Então é para esse público que você tem que atirar, mas à medida que você for evoluindo, que você for ganhando experiência, é hora de você começar a olhar para outro, ou subnicho, dependendo do nicho que você atuou, ou mudar completamente de nicho. É isso, Renata? Perfeito, muito bom. Mais uma pergunta? Vamos lá. Eu anotei aqui, alguma dica para captação de alunos particulares? Como é que você acha que um professor particular que está começando deve captar? Aí deixa eu só colocar, tem uma pessoa que está aqui conosco, um professor, que ele perguntou uma coisa interessante aqui. Ele falou assim, olha, é recomendado pagar para alguma agência para captar para a gente? Sobre o marketing digital, é recomendado pagar para o Google? Eu tenho a minha resposta formada, queria escutar a sua. Então, assim, hoje, o que você acha? Né? Porque existe o velho, né, o tradicional, panfleto, aquele banner, um buzzdoor, um outdoor, dependendo do seu objetivo, do público que você queira atingir. E existe hoje o caminho digital, o caminho online. O que você pensa sobre isso? Com a sua visão de marketing, dentro da área de marketing? Já vale atirar para o mundo online, para as redes sociais, ou ainda vale a pena trabalhar o tradicional panfleto, banner, boca a boca? O que você acha? Eu até vou fazer umas dicas mais para o final, assim, eu montei aqui uma listinha de recomendações, mas a minha resposta é que eu sempre acredito muito na combinação
dos meios, na combinação das mídias, não eleger uma só, mas fazer uma combinação de algumas, eu acho que é a forma mais efetiva. Por quê? Até porque a gente está num momento, né, de transição assim, do mundo digital, algumas pessoas, né, até os jovens adotaram plenamente, outras pessoas, adultos, adotaram completamente o mundo digital, outras pessoas nem tanto. Fatalmente você se depara com pais que talvez não habitem tanto esse mundo digital. Então, para mim, a combinação das duas formas, do offline, que a gente chama, e do online, é a melhor opção, é a melhor alternativa. Claro que tem cada coisa com seu preço, você tem que fazer a melhor combinação para conseguir ocupar esses dois espaços, né? E aparecer, inclusive, mais de uma vez e por meios diferentes para aquele consumidor. Para mim, é a melhor forma. Não sei se você quer fazer a sua opinião aí. Quero pelo seguinte, essa pergunta é super pertinente. Eu também vivo esse momento. Por que eu vivo esse momento? Porque eu tenho os meus alunos particulares e hoje estou fazendo todo um trabalho voltado para professores do Brasil. Professores que desejam dar aulas particulares, desejam conhecer melhor o mundo das aulas particulares, na minha visão, no Brasil. Como é que eu vou atingir esse... Olha só, pessoal, com calma. Como é que eu vou atingir os professores que estão em todas as partes do Brasil? Porque eu quero falar para o Brasil inteiro. Não tenho preferência de falar para o Sudeste, para o Nordeste, para o Sul. Meio digital. Então, no meu caso, quando eu penso no meu cliente sendo professor particular, sim, meio digital. Só que nada impede que os professores também queiram começar a divulgar o seu trabalho para o Brasil inteiro e viver de aula particular online, via Skype, via WhatsApp, que hoje tem uma boa conexão, Zoom. Então, existem vários aplicativos que possibilitam você dar aula particular através do meio digital. Só que o meio digital, gente, ele é diferente do meio... Como é que chama, Renata? Que não é digital, o meio offline. Offline. O meio offline. Por quê? Porque no meio offline, qual é a lógica da nossa cabeça? Vou buscar o público certo, vou fazer a minha oferta irresistível lá no meu material de divulgação, aquela oferta que vai encher os olhos do meu cliente para ele entrar em contato comigo, e vou distribuir a minha divulgação no bairro que eu quero, né? Ou na cidade que eu quero, sei lá, como é que você quer atingir. Tá bom. No meio digital, até um ano atrás, era possível você fazer a sua propaganda, né, que a gente chama, que o pessoal do marketing digital chama através do alcance orgânico, pelo meio orgânico. Então você conseguia fazer a sua propaganda no meio orgânico e o próprio Instagram ou Facebook distribuía isso para você de forma gratuita. Não sei se vocês que fazem propaganda perceberam isso. Hoje, o Facebook praticamente não distribui mais e o Instagram está cada vez distribuindo menos. Qual é a única solução hoje para você tentar alcançar o seu público pelo meio digital? Pagando. Mas se você pega e paga através do impulsionamento que a sua postagem tem, você vai lá e impulsiona, sem uma estratégia, você literalmente está jogando dinheiro fora. Provavelmente você vai estar jogando dinheiro fora, porque o meio digital ele tem uma lógica diferente. Então você tem que saber trabalhar dentro do meio digital através do tráfego que eles falam. O que é tráfego? É você saber direcionar o teu trabalho para o público que você deseja, que é o que eu faço com vocês, pessoal. Então hoje eu consigo atingir o público que eu quero, com material de divulgação que me interessa, mas para isso eu venho já fazendo eu já venho num processo de tentativa e erro contínuo. Então, só colocando o que a Renata falou, perfeito. Então você tem que ver como é que você vai falar melhor com o público que você deseja falar. E você tem que tentar os dois meios. Agora, ambos você tem que ter técnica, você tem que ter estratégia. E uma das minhas propostas dentro da semana que vem é isso, é ensinar você a acertar com mais precisão, com mais método, com uma receita de bolo mais fácil. Mas aqui, assim, não dá para, em 15, 20 minutos, passar toda essa experiência que eu tenho. Mas o caminho é esse. Primeiro, descobrir como é que
como é que o seu público te procura? Como é que o seu público procura profissionais liberais para contratar? É para lá que você tem que atirar, é ali que você tem que olhar. Tá? Então, se for para o panfleto, capricha no seu panfleto e faz chegar. De alguma forma tem que chegar no seu público. Se for pelo meio digital, não gaste dinheiro sem que você faça de uma forma técnica, de uma forma estratégica. Ok? E, professor Alexandre, só um adendo aí, um comentário. Se a pessoa quiser dar aula pela internet, como você comentou, que é diferente, né? Uma coisa é divulgar, outra é você, de fato, escolher dar aula pela internet, como a gente vê alternativas hoje. Aí a gente tem que voltar nos 4 P's de marketing, né? Que produto você vai fazer pelo canal, que é o P praça, né? Meio digital, que é bem diferente de uma aula presencial. A que preço? Porque o meio digital, ele pratica preços diferentes de uma aula presencial e com que tipo de promoção, portanto de impulso, né, como você está falando, para você divulgar aquilo. Então, veja que a estratégia, vamos dar um passo atrás, a estratégia para você atuar no meio digital como professor via internet é diferente de uma escolha por um serviço presencial, com preço diferente, divulgação diferente, local, praça diferente de atuação. Tudo volta na estratégia, tudo volta para o planejamento. 4 P's: produto, preço, praça, promoção. Perfeito. Anotou aí, pessoal? Produto, preço, praça, promoção. Mais uma perguntinha, vamos? Vamos lá. Eu tô aqui ansioso pelas perguntas do público. Peraí, do pessoal. Peraí. Então, alguma dica de captação você falou, né? E material para divulgar, assim, foi o que a gente estava falando, né? O que você recomenda de material? Isso é outro assunto que daria para a gente fazer uma live inteira sobre isso, né? Qual tipo de material eu produzo para o público que eu desejo? O que você tem para ensinar para a gente, Renata? Eu vou dar algumas dicas, sim. Posso dar um passinho antes, que eu acho que com relação à dica de captação também, que a gente já falou de ser incessante e tal, eu acho que no caso de prestação de serviço, de aula e tal, existe uma outra coisa que é muito falada hoje em dia, e a internet também, os meios digitais criaram muito esse discurso, mas eu acho que isso vale para o meio offline também, que é construir a reputação, né? Você ter uma reputação bem construída para naturalmente ser recomendado, assim, é o sonho de consumo de muitos profissionais. Isso vale desde um profissional autônomo, um profissional liberal, como a minha própria empresa. A minha consultoria hoje, o nosso papel é construir a reputação da nossa empresa, que naturalmente a gente pode ser recomendado, pode ser indicado por outros. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença. Uma outra dica também que é construir rede de contato. Network, também uma palavra muito usada também no meio digital, que é network, mas que também se aplica ao mundo físico, né? Pode depois não. Uma perguntinha, deixa eu voltar na reputação. Isso é excelente. O que você entende como reputação? Né? O que é reputação? Eu tenho a minha opinião sobre isso. Né? Deixa eu colocar minha opinião, então? Ou você quer falar primeiro? A minha opinião é o seguinte: reputação é sua imagem, a imagem que você quer transmitir. Não é isso, Renata? Então, é o tipo de imagem que você vai passar para que a pessoa, quando se lembre de você, lembre disso. Então, por exemplo, eu tenho uma característica que é minha, que é a disponibilidade. Eu sou conhecido por ser muito disponível. Os meus alunos, os professores dos meus alunos sabem disso, os meus alunos particulares sabem disso, os pais, eu respondo muito rápido. Eu tenho como característica minha, é uma coisa minha. Então, a atenção, eu sou super atencioso, mas isso não quer dizer que você tenha que ser assim. Mas é a reputação que se constrói. Então, quando falarem, o professor Jorge, que está aqui, fala um pouquinho do professor Jorge. A gente tentar buscar as características, você querer que o seu público fale exatamente o que você gostaria que ele falasse, é construir a reputação.
Não é isso, Renato? É, no mercado, nas empresas, a gente fala muito de posicionamento de marca. E se a gente para exercitar essa visão, essa percepção, a gente consegue discorrer sobre uma marca e falar, ah, essa marca sim é assado. A empresa, ela, através das propagandas, ela vai transmitindo aquele posicionamento de marca. No mundo pessoa física, né, prestadores de serviço, a gente fala de marca pessoal. Qual é a sua marca pessoal? O que você quer deixar como marca pessoal? E se eu puder dar uma outra sugestão, uma outra recomendação, eu falaria que toda vez que você for dar uma aula, dê uma aula memorável, inesquecível. A melhor possível. A melhor possível. Dê o seu máximo sempre. E a próxima aula sempre ser melhor do que a última. Por quê? Porque você está ali, aula após aula, construindo uma reputação. Dia após dia, construindo aquela recomendação das pessoas que já passaram pelas suas mãos, já tiveram aula com você e que vão te recomendar. Então, é o ciclo virtuoso, né? Que vai sendo construído, demora, mas que faz toda a diferença. E se construído de forma sedimentada, eu gosto de falar isso. Se você vai sedimentando, é muito difícil de cair. Então você demora para construir a base, mas à medida que o seu império, digamos assim, vai crescendo, é muito difícil cair, porque você está dando sustentação, você está dando conteúdo, você está gerando percepção de valor, você está gerando resultado. Então é muito difícil não dar certo. Então não adianta querer abraçar o mundo. É ir devagarinho, eu falo muito assim, trabalho de formiguinha, para que você vá devagarinho construindo. E ele não vai, ele só tende a crescer, né, Renata? Uhum, sem dúvida. A gente estava falando sobre material de divulgação, a gente tem alguns minutinhos, uns 2, 3 minutinhos para falar de material de divulgação, para abrir para o público perguntar. Tá. Então, eu listei aqui algumas dicas, eu chamei aqui de 7 dicas poderosas, que a pessoa pode escolher para fazer aquele mix que a gente falou mais cedo, né? Acho que uma só, não. Então, primeira, eu chamaria, para o caso do professor particular, exatamente, construir o boca a boca. Então, primeira etapa é construir reputação e depois, em seguida, esse boca a boca. E assim, não tem problema algum em pedir indicação. Não tem problema algum de pedir para alguém te divulgar o seu trabalho. Então, se você tem certeza que está fazendo um trabalho legal, não custa nada você falar para os alunos que passaram direto, por exemplo, ó, minha grade esvaziou. Se você tem amigos que estão pendurados, que vão ficar de recuperação, pode me indicar, por favor? Não tem problema nenhum. Hoje eu estou pedindo indicação para os meus conhecidos e meus amigos, falando da minha empresa. Ó, se você confia no meu trabalho, a pessoa vai te divulgar. Então, boca a boca. Talvez seja a forma de publicidade mais antiga, né? Mais secular que tem, é o boca a boca. É o que me sustenta hoje com facilidade. O boca a boca é o que me sustenta. Hoje eu tenho a tranquilidade de dizer que eu não preciso fazer tanta divulgação, porque o boca a boca, ao longo desses anos todos, é o que eu tenho de mais valioso. O telefone toca ou a mensagem chega graças a isso que a Renata falou. É uma construção ao longo dos anos para que as pessoas te indiquem. Então lembra, matemática e física é o professor Alexandre. Isso me deixa extremamente feliz. Vamos lá, Mas essa construção realmente tem que acontecer aos poucos, né? 2, eu vou falar sobre as redes sociais, não da maneira como você comentou, que é investindo, né? Fazendo... colocando dinheiro, advertising, mesmo como falam, mas usar a rede social ao seu favor, não como aquele meio que você coloca lá uma foto do pôr do sol, mas que você possa colocar fotos esporádicas de trabalhos que você está fazendo. E com isso você vai mostrando que você está... vai lembrando as pessoas que te seguem. O Alexandre é professor. Poxa, de vez em quando acontece, né? Esqueci que o Alexandre trabalha como professor. Mas ele botou aqui uma foto com um aluno e fez uma citação. Ups, lembrei.
Então, é uma coisa que eu uso. Se eu vou visitar um cliente hoje, eu boto uma foto visitando o cliente tal. Como eu falei, eu trabalhei, né, fui funcionária da Coca-Cola, trabalhei na Coca-Cola, e hoje a gente tem a felicidade de prestar serviço para a Coca-Cola. Então, eu boto foto quando eu estou na Coca-Cola, porque eu acho que é uma baita divulgação. Para quem está me vendo, fala, puxa, a Renata trabalha para a Coca-Cola? Ela pode trabalhar para outras empresas legais também, para empresas de porte. Então, usar a rede social a seu favor com esse tipo de dica. Ah, chegando para a aula de um aluno. Pô, legal, bota foto com o aluno. Ah, feliz da vida pela aprovação do aluno tal, bota uma foto com o aluno. Isso não tem problema nenhum, tem pessoas que têm pudor, né, não gostam, mas é de maneira leve, no seu ritmo, sem intensificar, né, da maneira como você quiser, mas usar a rede social a seu favor, porque isso é lembrete para as pessoas que nem sempre estão ali lembrando qual atividade que você faz, que trabalho que você presta. A seu favor e dentro da sua personalidade, e não tentando fazer de uma forma que você ache que dê mais repercussão. Do seu jeito, com a sua personalidade, porque o público entende perfeitamente que aquilo está sendo autêntico ou está sendo copiado. Não pode ser fake, perfeito. Terceira dica, 3. Criar uma pecinha, um materialzinho de divulgação digital, sim. Pode ser um formato para publicação no Instagram, aquele bem quadradinho, ou até para mandar por WhatsApp. Quase que vira o seu cartão digital. Eu uso isso. Eu tenho um cartão digital quando alguém precisa do contato da minha empresa ou eu preciso passar rapidamente um contato para alguém, eu mando aquele contato digital bonitinho. Eu podia mandar só meu nome e meu telefone num texto, mas você concorda que se perde mais rapidamente naquele monte de mensagens por WhatsApp que a gente recebe todo dia? Então eu mando uma pecinha, um cartãozinho digital ou um postzinho que vai ficar guardado lá no celular daquelas pessoas. Perfeito. Tá? 4. Eu vou agora para o meio offline e vou falar do tradicional também panfletinho. Vale fazer um panfletinho e usá-lo estrategicamente em alguns locais que você, por exemplo, consiga uma parceria. Como? Você pode bater na porta dos estabelecimentos do seu bairro que tenham correlação com aquele público que a gente falou antes e que aquele público circula por ali. Exemplos. Um curso de inglês. Ele não é concorrente seu, provavelmente o seu aluno pode estar naquele curso de inglês, pode pedir para colocar no balcão. Uma escola de música, muitos jovens fazem aula de violão, do piano, o que quer que seja, então eles circulam por esses locais também. Então, tentar identificar que locais, uma escola de natação, né, por exemplo, aqueles alunos podem estar circulando ali no balcãozinho, os pais podem estar por ali, e sem querer ele, também preciso de um professor. Então, o tradicional panfletinho também tem o seu valor e pode ter seu efeito, combinado com outros meios, né? Com outras mídias. Renata, temos 3 minutinhos. 5. 3 minutos. Uma sugestão que eu tenho, que tem a ver com a história da reputação também, é mais ousada, mas eu acho que funciona, tente agendar uma reunião com a coordenadora pedagógica das escolas-alvo que você estabeleceu lá antes na nossa conversa. Por quê? Porque muitas vezes aquela coordenadora, ela pode estar diante de uma família que precisa de uma ajuda em alguns momentos. A gente sabe que algumas escolas não validam muito essa coisa, né, do professor particular, não acreditam, não aprovam, mas tem outras que aprovam. Então, marcar essas reuniões com essas coordenadoras pedagógicas, você vai conseguir mapear qual é o posicionamento da escola e você, às vezes, conquista algumas dessas pessoas e consegue deixar ali o seu contato. E numa necessidade para aquele aluno que ela, né, acredita que pode ser resgatado, ela vai indicar. Eu acredito que ela indique. Então, uma das coisas, eu falo muito isso. Está totalmente dentro do que eu falo para o público, está totalmente dentro do que eu acredito, beber direto pessoal. da fonte. Beber direto da fonte.
descobrir onde é que está o seu público e divulgar através disso. E através de coordenação, nada mais de pessoas que estão lidando diretamente com o público que você deseja. 6, Renata, temos 2 minutos. Fazer uma rede colaborativa com outros professores da sua região. Professores não necessariamente concorrentes ou até concorrentes. Vamos ver como? Então, assim, os não concorrentes é você criar sua rede, né? Você é professor de matemática, mas tem um professor amigo seu, que é de português, e um indica o outro, naturalmente. Então, um pede indicação para o outro. Então, se você faz aquela rede de contato, positivo. E mesmo para professores da sua matéria, também é legal você ter uma rede de contato, porque num período de férias, aquele professor pode te indicar, ele viajou e não vai conseguir atender um aluno, ele te indica, e uma mão lava a outra, né? Quando você se ausenta, por um motivo de saúde, por um motivo de viagem. Então, tem momentos do ano que aquela pessoa às vezes não vai estar disponível, e se vocês fazem um trabalho similar e confiam um no outro, indica, você vai atender aquele aluno, quando o professor volta, você devolve aquele aluno para aquele amigo e vida que segue. Mas essa rede, ela é super positiva. Eu faço, pessoal. Na volta, quando a gente vai ter que voltar para responder as perguntas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. 7ª, Renata. Eu queria ter esse vídeo completo aqui, nesse take. Uma dica também, usar redes colaborativas de Facebook, por exemplo, né, de redes sociais. Por quê? Naqueles grupos, por exemplo, eu participo de grupos no Rio de Janeiro, aqueles grupos colaborativos em que várias pessoas entram e se ajudam. Então, nesses grupos aparece assim, alguém tem uma indicação de mecânico, alguém tem uma indicação de encanador. É um grupo de pessoas que são ali daquela região... As comunidades do Facebook. Perfeito, perfeito. E que se ajudam. E muitas vezes eu vejo nesses grupos um pedido de indicação. Então, se você está nessa comunidade e está de olho, né, você naturalmente pode se candidatar. Se alguém perguntar esporadicamente, alguém tem uma indicação de professor? Eu sou professor. Manda seu contatinho digital, que a gente já falou ainda há pouco. Então, é usar dessas ferramentas, tomar proveito delas, usar de forma positiva, né? Não achar que é uma comunidade que só está falando abobrinha, mas usar de forma direcionada. Então, 7 dicas de ouro aí. Vocês viram que a Renata trouxe 7 dicas e tem outras dicas. Então, é possível, super possível. É fácil, não é fácil. Mas é possível, é. É um trabalho de persistência, é um trabalho de estudo, é um trabalho estratégico. Vamos fazer assim, pessoal, conseguimos terminar aqui dentro do... Vai estourar o tempo, eu vou encerrar, a gente volta, todo mundo volta, vamos embora, vamos voltar e a gente vai responder perguntas. A gente tem mais 1 hora à disposição de vocês aí para responder perguntas, ok? Eu tenho que encerrar, senão o Instagram vai derrubar a gente. Então, encerrando, em seguida voltando, ok? Tem pergunta ali que eu já vi, várias perguntas ali para a gente responder. Vamos lá. Eu vou pedir para que vocês refaçam as perguntas, porque quando a conexão cair, a gente não vai ter... Voltando para agora para perguntas e respostas. Esperar as pessoas voltarem. Renata já voltou. Conectar você, Renata. Renata, de novo. Voltamos. Esperar a conexão de novo do pessoal, responder as perguntas que ficaram pendentes. É um grande prazer, pessoal. Para quem está entrando agora, está chegando agora, estou aqui com Renata Castro, profissional de marketing, especializada em captação e fidelização de alunos. Não deu tempo nem de falar de fidelização, de repente a gente fala um pouquinho. Verdade. E a gente está retornando, fizemos uma live de 1 hora, o Instagram nos dá esse limite, tivemos que encerrar a live, estamos voltando para perguntas, qualquer pergunta que você tenha sobre captação de aluno particular, marketing digital, fidelização de alunos. A gente não teve tempo de falar de fidelização de alunos, podemos falar um pouquinho aqui com vocês. Ou seja, estamos abertos às perguntas que vocês queiram. Lembrando aqui, enquanto as pessoas estão voltando, quem ainda não participa da minha comunidade do Telegram, comunidade do 4K2, onde na semana que vem farei um evento de 3 dias, 3 aulas, uma aula na terça, uma aula na quarta
e o encerramento na quinta, falando exclusivamente de aulas particulares e como você consegue atingir o seu primeiro 4K2. 4K, R$ 4.000, 2, trabalhando 2 horas por dia. Eu ensinarei para você, passo a passo, para você conseguir chegar. Preciso de 3 aulas, por isso que teremos aulas na terça, quarta e quinta. Hoje aqui com Renata, para o aquecimento para a semana que vem. Amanhã teremos Dr. Celso Musa, falaremos de como cobrar do nosso aluno, né? É tão constrangedor. O Dr. Celso Musa tem uma facilidade enorme com isso, ele é médico, cardiologista, super conhecido. Cobrar para ele não é problema. Quinta-feira conversaremos com Luciene Dias sobre a sua estabilidade financeira. Luciene trará dicas para você buscar a sua estabilidade financeira, no nosso caso, com aulas particulares, porque o foco aqui é todo para aulas particulares. Então, estamos abertos às perguntas com relação ao que conversamos no vídeo anterior, né, na live anterior. Estamos aqui à disposição de vocês, sejam bem-vindos, os novos participantes aqui do nosso bate-papo, e retornamos para as perguntas. Eu vi que um professor de Goiânia, aula particular Goiânia, fez uma série de perguntas, acho que a gente respondeu 2 ou 3, então está aqui à disposição de vocês para perguntas, para a gente poder encerrar a primeira live da série de 3 lives que acontecerão ao longo dessa semana. A primeira hoje, segunda amanhã, terceira quinta-feira. Sempre às 21h03, aqui no Instagram. Pergunta, pessoal. Eu vi uma pergunta, o professor, que antes da gente tirar, se você quiser, eu posso comentar essa que ficou, que eu registrei, eu gravei. Uma pessoa perguntava, não lembro quem era o nome, mas perguntava se valia a pena fazer algum modelo de remuneração financeira, uma parceria financeira com o coordenador pedagógico de uma escola. Minha opinião é que não. Eu acho que esse profissional ele não está ali para isso. Inclusive, eu acho que se você entra no mérito da remuneração financeira, pode até criar um questionamento, né, sobre a qualidade do seu trabalho. Eu acho que ele tem que indicar espontaneamente, ele tem que te comprar, né? Acho que é uma reunião presencial e é aquela coisa de olho no olho e hora da verdade. Alguns vão te comprar, vão gostar da sua proposta de trabalho e você tem que chegar com um pensamento já formado, né, com uma proposta de trabalho bem construída, para não chegar lá de improviso, né? Exatamente. Mostrar que tem valor agregado, que inclusive não é para qualquer aluno, mas para aqueles alunos que precisam, para famílias que às vezes precisam mesmo. E eu acho que se você toca, né, nesse ponto assim com o coordenador pedagógico e ele compra a sua ideia, ele vai te recomendar espontaneamente. Eu não entraria no mérito financeiro ali porque não cabe. Eu acho que e o coordenador tem um pouco desse papel na escola, né? É aquela autoridade pedagógica ali, né? Maior até do que um professor só dentro do universo da escola. Então, quando ele te recomendar, ele vai recomendar também com essa autoridade. Então, acho que é esse o papel. Trazendo a minha experiência, gente, olha, eu já tentei, teve uma época que eu tentei, e eu fui muito focado na minha intenção. A minha intenção era colaborar com a escola. Eu fui a 3 escolas aqui no Rio de Janeiro, também escolas que eu estou acostumado a atender. E a minha proposta para a escola era eu ajudar a escola a trabalhar com alunos que a escola tinha ciência da dificuldade em aprender. Então, que um reforço particular era de fundamental importância. Não foi fácil, porque o que eu percebi, experiência minha, pode não ser a mesma experiência de vocês, o que eu percebi foi que a escola busca sempre a autossuficiência. Então, a escola quer suprir, às vezes, um problema que é muito difícil, porque é um problema individual, é um problema daquele aluno que tem uma dificuldade dele. Não é uma dificuldade porque a escola não consegue transmitir conhecimento, é ele que não consegue, ele precisa de uma coisa mais, de um trabalho mais personalizado. Então a dificuldade houve em função dessa barreira que a escola colocou com relação a mim, mas eu continuei plantando. Hoje eu tenho escolas cujos coordenadores se lembram daquele bate-papo que eu tive lá atrás. Mas não foi fácil.
Foi um trabalho contínuo, onde eu tive que ligar algumas vezes e lembrar, ô professora, professor, lembra de mim? A minha intenção aqui é ajudar, a minha intenção é colaborar com a experiência que eu tenho para atender os alunos que nitidamente têm problemas, têm dificuldades e que a gente pode juntos superar essa dificuldade. Eu acho que as escolas foram entendendo e hoje eu tenho escolas que me recomendam e já me recomendam falando, professor Alexandre, ó, esse é aquele aluno dentro do padrão que você pediu para trabalhar com esse tipo de padrão. Agora, se você vai numa proposta financeira, eu concordo também que vai ser muito difícil você conseguir alguma coisa, e se você vai numa proposta de dar aulas para qualquer aluno que precise, também fica vago, né? Toda divulgação ela tem que ser sempre muito focada. A sua proposta tem que ser muito específica. Quanto mais específico você mais fácil você vai ter resultado com isso, com essa especificidade. Quanto mais genérico você mais difícil da pessoa acreditar no seu trabalho. É aquela história, eu sou médico, eu sou capaz de cuidar de qualquer parte do seu corpo e operar qualquer parte do seu corpo. Você vai acreditar num médico desse? Não, porque a gente sabe que cada parte do corpo tem uma complexidade. Nas aulas particulares são assim, em qualquer meio é assim, qualquer profissão é assim. Então, se você deseja, quem perguntou, se deseja um trabalho junto à coordenação, primeiro pense numa dificuldade que essa escola tem com o aluno que você quer atender e entregue uma proposta concreta. Esse é o meu conselho. E vale lembrar, né, o professor Alexandre, que você está falando que tentou algumas e não conseguiu. Toda captação, de qualquer forma, de qualquer tipo, tem uma taxa de conversão. Você nunca vai ser 100% bem-sucedido e conseguir converter 100% das suas investidas. Você tem que fazer um plano de diversos tipos de investimento e cada um daqueles tipos de abordagem vai te trazer uma conversão. Então, se você visitar 10 escolas, talvez você consiga 2 escolas que comprem seu projeto e você vai ter 20% de conversão. E se você fizer panfleto e colocar naqueles locais do bairro, você vai ter uma outra conversão. É um mix de ações que vai te trazendo um composto, né? É matemática a mesma coisa. Por exemplo, a história dos panfletos. Eu falo muito para os meus alunos, professores, que tentam esse caminho, que, primeiramente, você tem que fazer uma conta, né? Não ter pena daquele panfleto que você está distribuindo. Estão jogando meu panfleto no chão. Acontece. A conta tem que ser quanto eu estou gastando na minha divulgação e quanto eu estou tendo de retorno. Então, se você distribui 3.000 panfletos, mas você consegue 3 alunos com esses 3.000 panfletos, e esses alunos já surtiram, já deram você conseguiu recuperar o seu investimento, empatar o seu investimento, ou até mesmo ter prejuízo, já é válido. Porque nos próximos 3.000, você sabe que vai ter mais 3. Aí você faz 6.000 para ter 6. E a conta é essa. Então, a divulgação... Ela é isso que a Renata falou. Você tem a sua taxa de conversão, onde você tem que trabalhar em cima dela para você melhorar. Agora, acertar 100%, impossível, né? Não vai. E, inclusive, isso fica como mensagem, porque não adianta você se desestimular, desmotivar, porque, não tive uma história bem-sucedida com determinada abordagem, ou com um determinado caminho que eu escolhi. Às vezes, uma conversão é uma história bem-sucedida naquela alternativa e tem que seguir. Para cada 10, 20 prospecções, 2 conversões pode ser um retorno positivo, sim, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta e não se deixar desmotivar. Às vezes, não é a primeira tentativa, né? É uma paquera que você tem. É aquela paquera inicial, você está em busca, né, do seu público, você está querendo namorar com esse público. Então, a captação é a paquera inicial. Vamos perguntas aqui, ó. Pois não. Quer falar, Renata? Não, pode falar. Eu ia comentar sobre uma pergunta para uma agência de publicidade em São Paulo. Isso, Quer falar sobre essa? Que essa pergunta foi anterior. Tem uma outra pergunta aqui, se você quiser aproveitar, ó. Como fazer uma captação em alta escala? Eu até tenho um pouco de dúvida. Aula particular Goiânia, eu não sei qual é o nome do professor. Depois até você dizer seu nome aqui, professor. O que você, enquanto a Renata fala sobre a agência, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais do que é alta escala para você. É no offline ou é no online?
Aí vamos responder a pergunta sobre a agência primeiro, enquanto ele reformula a pergunta aqui. Com indicação sobre a agência de São Paulo, aqui de bate-pronto, eu não tenho agência de porte, assim, para esse tipo de trabalho, só me ocorre, assim, agência de maior porte. Mas eu acho que não é difícil, principalmente na Praça de São Paulo, não sei se é São Paulo capital, localizar agências que possam fazer esse tipo de trabalho, seja desenvolver uma peça de publicidade, seja fazer alguma assessoria de mídia digital. Vamos usar os recursos que a gente mesmo falou hoje mais cedo, ou pedir indicação para conhecidos, né, ou amigos, às vezes da própria região, ou às vezes até dar uma busca na internet, no Google, pegar dois, três contatos, fazer uma chamada, conversar, trocar uma ideia com a pessoa, ver com quem você se sente mais seguro e tal, marca uma reuniãozinha presencial. Então, dá para buscar nas praças, seja através de recomendação ou até busca pela própria internet. Eu mesma estou fazendo um trabalho de produção de brinde, é uma outra história, né? Mas estou fazendo produção de brindes de mais diversos tipos. E eu estou buscando na internet, acho alguns fornecedores, a gente entra em contato, conversa, sente qual é o porte da empresa, ele começa a mandar amostra e assim a gente vai estabelecendo novas relações, novos contatos. Então funciona super bem. Eu também acho assim, no nosso mundo aqui das aulas particulares, ou em qualquer mundo, eu estou sendo até um pouco repetitivo, é a tentativa e erro, é a persistência e é a pesquisa. Então, se você está indo por um caminho e não está surtindo efeito, não está surtindo resultado, busca outro caminho. Muda. Né? Uhum. E aí você vai se alinhando até que você descobre esse caminho. Né? Então, é um processo um pouco, pode ser demorado ou não, mas a pesquisa vale a pena. Eu acho muito assim também, não sei se a Renata concorda. Buscar uma agência legal, sim, pode ser legal, mas tende a ser legal, mas se você não tem o domínio sobre aquele assunto, o domínio sobre a divulgação, o domínio sobre o que você quer, fica também difícil você orientar a agência com relação ao seu objetivo, ao que você quer como resultado. A agência pode pensar que você quer um trabalho pequeno e você quer uma coisa maior, ou ao contrário, ela pode achar que você quer uma coisa enorme e você fala, não, não é isso, eu quero uma coisa menor. Né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que dominar o assunto, eu acho que em qualquer ramo que você queira. Eu fui empresário na área de tecnologia durante 15 anos e eu vivia a mesma coisa. Então, quando aparecia algo novo dentro do meu ramo lá, né? Uma tecnologia nova, um computador diferente. Eu ia atrás para pesquisar aquilo ali, até mesmo para orientar. Eu tinha os técnicos que atendiam os clientes, mas para poder orientar os técnicos e os clientes. Então, busque a sua seja autossustentável, a sua autossobrevivência, digamos assim, e aí sim você vai ver se você consegue por conta própria ou se você se você necessita de uma ajuda de um outro meio, de forma que você consiga orientar esse meio para que saia do jeito que você quer, né? Professor Alexandre, acho que vale então fazer uma ressalva, assim, qualquer agência ela trabalha com um briefing muito específico, né? Lembrando que essa agência ela é generalista, ela não conhece daquele segmento de mercado. Então, quando você chega para uma agência, você tem que ser muito assertivo no briefing do que você pretende, do que você busca, para ela poder fazer uma entrega bem customizada, bem arredondada para você. Então, o que você comentou faz todo sentido. Você tem que saber o que você quer, né? Vamos dar o passo lá atrás da nossa conversa da live logo no início, né? Da sua estratégia, qual o produto que você quer, a que preço. A agência, ela vai pegar aquilo que você já sabe exatamente o que é e vai tornar aquilo uma peça publicitária, vai divulgar. Mas se nem você sabe exatamente o que você está buscando, não é a agência que vai te ajudar. Ela não tem profundidade sobre o mercado. Você tem. O mercado é seu. E tem que ter a sua cara. Para que tenha a sua cara, você tem que dizer o que você quer. Né? Não adianta a agência fazer aquilo que a gente falou de reputação. Né? Não adianta a agência fazer de um jeito, mas você olhar e falar assim, não sou eu, isso aqui não é meu, não sou eu que estou falando isso. Não é minha cara. Não tem a ver comigo. Então, você tem que saber orientar. Né?
E outra coisa, só um último comentário para a pessoa que fez a pergunta sobre a agência. Dependendo da demanda, às vezes você não precisa nem ir a uma agência. Você pode fazer um trabalho com um freela, que a gente fala que é um profissional autônomo, um designer que trabalha independente. Às vezes essas pessoas também têm bons trabalhos e até bons recursos, e dependendo do tipo de projeto, do tipo de criação, um freela, um autônomo consegue tocar, não precisa nem ser uma agência. Perfeito. Ó, o professor, aula particular, eu queria saber o seu nome, professor. A aula particular Goiânia, ele reformulou. Eu tenho uma equipe formada e capacitada de professores. O que faço para alimentar permanentemente esses professores todos os dias? Alimentar de aulas, né? De encher a grade de alunos. Quer começar, Renata? Se ele tem, eu estou entendendo que ele já tem tipo uma estrutura, não sei se são aulas particulares mesmo, ou tipo aulão, mas tudo que a gente falou tem que ser feito de maneira proporcional ao tamanho da grade, né? Então, se a gente estava falando de ocupar a grade de um professor, a carga horária de um professor ao longo do dia, e você tem um volume X de ações para fazer, você tem que multiplicar aquilo pela quantidade de professores que você precisa preencher a grade. Fazer com muito mais potência todas essas dicas que a gente deu. Vai fazer um pouco de mídia social, vai visitar mais coordenadores da escola, vai fazer os panfletos e parcerias no comércio local, vai fazer, vou dar uma sétima não, já tinha dado 7, né? Vou dar uma oitava dica aqui agora. Faz um aulão, divulga um aulão com esses professores num período punk, crítico, porque você está gerando uma degustação, né? Um aulão gratuito. Está gerando uma experimentação com aquela equipe. As pessoas que vão e gostam, elas voltam. Elas vão retornar. Então, é uma outra sugestão. Faz um aulão. Porque a sua necessidade de potência, né, de divulgação tem que ser proporcional à grade que você quer ocupar, né? É a mesma história do refrigerante. A Coca-Cola investe desse tamanho. Um refrigerante menor, uma tubaína, como a gente chamava, o investimento é proporcional ao volume de vendas que ela quer vender. Então tem que ter mais fomento de ideias, inclusive, e talvez aí sim, né, já é uma empresa, sei lá, né, um espaço já dedicado, talvez precise sim contar com uma agência que te dê ideias junto, para vocês juntos pensarem em alternativas, né? Mas isso. Eu tenho para falar o seguinte, isso eu falo inclusive nas minhas aulas. Isso é super importante. O professor Rodrigo, que fez a pergunta, deixa eu só conferir para. Professor Rodrigo. Professor, olha, primeiro de tudo, olha, o meu conselho, primeiro de tudo, você tem que fazer uma oferta irresistível para o público que você quer atender. O que é uma oferta irresistível? Você tem que entregar para esse público o que você realmente é muito bom. Então, a primeira coisa no seu material de divulgação, que você teria que pesquisar se é melhor online, se é melhor offline, onde é que está o seu público-alvo. O meu público-alvo, né, por exemplo, o meu público-alvo aqui no Rio de Janeiro está na Zona Sul, nos bairros Leblon, Jardim Botânico, Gávea, Ipanema, é ali. É ali que está o meu público-alvo. Nobres, né? Bairros nobres, né? Eu já conheço, olha só, professor, eu já conheço o perfil desse público. Tá? Então, por exemplo, o pessoal do Leblon é um pessoal de colonização alemã. Então, eles têm uma cultura mais parecida com o alemão. Né? Então, a maneira de lidar com esse público é um pouco diferente, por exemplo, do pessoal de Copacabana, onde eu tenho alguns alunos de Botafogo. Então, primeiro de tudo, você tem que ver para onde você quer, para que público você quer soltar o seu material de divulgação, primeira coisa. Segundo, você tem que gerar uma oferta para esse público, que faça esse público ligar para você. Né? Por exemplo, eu quando comecei a dar aulas particulares, eu conto isso para todo mundo, eu comecei com a seguinte oferta. Eu fui num jornalzinho de bairro, tinha pouca grana na época, coloquei um anúnciozinho assim, aulas particulares de matemática e física, primeira aula grátis. Eu recebi uns 10 telefonemas e dei 10 aulas grátis.
e consegui, eu acho que 8 alunos desses 10 alunos, encher esses alunos, na época, encheram a minha grade. Então, a minha isca, a minha oferta irresistível deu certo, que foi a primeira aula gratuita. E eu pude mostrar a minha qualidade, né, o meu trabalho, nessa primeira aula gratuita. Mas você pode escrever uma outra coisa, você pode dizer o seguinte, ó, a sua aprovação garantida, dependendo do público, não sei qual a matéria que você atende. Então, assim, venha trabalhar conosco, eu vou provar para você que você aprenderá e conseguirá resultados num período de tanto tempo, desde que você conheça o público, você saiba que você possa gerar esse tipo de resultado. Então, primeiro, a busca cirúrgica do público que você quer. Segundo, você tem que criar um material para que esse público ligue para você. O objetivo da captação é que o público ligue para você, só isso. O público tem que entrar em contato contigo. Ele entrou em contato contigo, professor, você tem que ver quem é que vai falar com esse público. Então não adianta você, por exemplo, deixar qualquer professor da sua equipe falar com o público se o discurso de vocês, né, que é o primeiro contato que vocês têm, não estiver muito alinhado. Porque você pode acabar perdendo alunos, você pode estar captando alunos e perdendo esses alunos pela interação que você está fazendo, de repente, de forma incorreta. Então, o melhor é concentrar nas pessoas que lidam melhor com o público para a conquista desse público. Então, você jogou o material de divulgação, ele entrou em contato com você, você conseguiu falar com ele, ele ligou para você, aí ali, naqueles primeiros minutos, é a hora de você conquistar esse cliente, para que ele queira testar o seu serviço. E outra coisa importante que a gente vai falar bastante amanhã é: não entregue o seu preço de primeira. Hoje eu estava, nem tem para mostrar para vocês aqui, eu recebi um panfletinho em que eram aulas de reforço aqui no Rio de Janeiro, em que eles estavam cobrando absurdamente barato, R$200 por mês, não sei qual era a carga horária, e entregaram muito preço, mas não entregaram valor, não disseram qual era a proposta de trabalho deles. Então, esse cara, esse profissional que trabalha preço na frente de percepção de valor, ele acaba entrando num leilão. E quem oferecer menos vai ficar com aquele aluno. Agora, a gente não sabe por quanto tempo ele vai ficar com aquele aluno. Então, é a busca, e você, de repente, pode estar falhando, não sei, na comunicação com esse público. Então, é muito importante a interação com o público a partir do momento que esse público começa a falar contigo. Tem muitos profissionais, muitos professores que comentam isso comigo. As pessoas me ligam, eu distribuí 3.000 panfletos, 20 pessoas me ligaram, mas só 5 me contrataram. Poxa, se 20 pessoas ligaram, o material de divulgação funcionou. Provavelmente a falha está na comunicação, no poder de convencimento para que esse público, para que esse cliente que entrou em contato com você, queira experimentar o seu produto. Né? Então, muito foco nisso. Então, a divulgação é importante, mas a partir do momento que a captação aconteceu, ou seja, o cliente entrou em contato com você, você tem que saber falar com esse cliente e convencer esse cliente a ter o primeiro contato mesmo com a sua aula, com seus professores, né? O professor Alexandre, se me permite aí com relação a essa pergunta, é importante também para qualquer negócio entender muito o diagnóstico do que está acontecendo, né? A gente recebeu essa pergunta, mas é uma informação ainda parcial, porque digamos, né, é uma hipótese, que essa empresa, né, esse espaço onde eles dão as aulas, tem recebido bastante aluno, o aluno faz a primeira aula e talvez não volte. Isso já é um outro diagnóstico. E é importante trabalhar aqueles alunos que, de alguma maneira, já chegaram até você e, porventura, não voltaram. Por que eles não voltaram? E aqueles que são flutuantes, né? Eles não são recorrentes, são ocasionais, alunos ocasionais. É uma outra carteira de clientes que você pode trabalhar de tempos em tempos. Porque, às vezes, o aluno é passivo, né? Então, ele já foi, gostou da aula, marcou uma, gostou. Depois, ele não lembra de marcar. Então, vai você ativamente e faz um trabalho com aquele aluno. Isso é um grupo, né, de clientes. O outro grupo é aquele que foi uma vez e não voltou. Ora,
captar aluno custa muito mais caro do que fidelizar ou reter e tal. O que é que está acontecendo que esses alunos não estão voltando? Já fizeram uma pesquisa para entender o motivo? Ele pode declarar, né? Que não gostou da aula, ele pode declarar que realmente só precisava de uma vezinha e tá já resolvido, já passou, mas é importante entender as motivações por trás dos comportamentos daqueles seus clientes e segmentar esses clientes por esses tipos de comportamento. O que é o aluno recorrente, o que é o aluno ocasional, talvez esse você tenha que fazer um tipo de ação. O que é um aluno que veio uma vez e nunca mais voltou. Ele não abandonou a escola, por que ele não está voltando? E aí fazer cada diagnóstico, é igual médico, né? Cada diagnóstico e dar o tratamento correto para cada sintoma. Perfeito. A gente está falando aqui um pouquinho de fidelização agora, né, Renata? Eu brinco assim, só para facilitar, para o entendimento rápido dos professores que estão aqui conosco. Eu brinco assim, eu tenho o aluno fixo e eu tenho o aluno flutuante. Na minha fidelização, eu classifico os meus alunos como fixo ou flutuante. Como assim? O aluno fixo é aquele aluno que eu comentei, que são os alunos que têm dificuldade. Eu adoro trabalhar com esse público, porque eu adoro ver a evolução. É um desafio, cada aluno é um desafio. Você fazer esse aluno evoluir, um aluno que tem bastante dificuldade, no meu caso em exatas, é um prazer enorme para mim. Então, eu tenho esse aluno fixo é frequente. Eu tenho alunos fixos que eu dou aulas 2 vezes por semana, devido à necessidade que eles têm para conseguir acompanhar o ritmo da escola. Esse é o aluno fixo. É o aluno que é fidelizado semanalmente. Eu tenho os chamados alunos flutuantes. Todos os professores que estão acostumados com aulas particulares, até o professor Jorge colocou aqui, só lembra em época de provas, né? Verdade. Esse é um dos tipos de aluno flutuante. Né? O aluno que aparece em época de prova, a gente resolve a vida deles, resolve o problema deles, mas, professor, a gente tem que lembrar para eles, olha, não é legal você deixar para cima da hora, muito melhor você fazer um trabalho mais consistente, porque tudo em cima da hora você vai acabar esquecendo. Se a gente começa a repetir isso o tempo todo, olha, faz um trabalho melhor, aí o responsável aparece e você fala, olha, ele tende a se dar bem, mas ele vai acabar esquecendo, ele está aprendendo as coisas de uma forma muito atabalhoada. Então, esse aluno flutuante, ele tem que ter uma atenção também, porque ele é um aluno que você deve fidelizar, porque é um aluno que vai voltar com uma certa recorrência, né, dentro de uma certa rotina. Então, gente, também, né, a Renata colocou bem aqui, não adianta a gente fazer um trabalho de captação perfeito, um trabalho de interação perfeito com o seu aluno, ou seja, você está conseguindo falar com ele, mas você não fideliza o seu aluno. Ou seja, você vai ter que ficar captando loucamente, porque você não está se preocupando com o sucesso desse aluno. Porque dar a aula, o aluno tirar uma boa nota, e você não lembrar esse aluno que ele precisa de um trabalho contínuo, ou que ele precisa aparecer para você com um prazo maior para você poder trabalhar com ele antes de prova, é ruim para ele, fica ruim a sua reputação para o responsável, porque o responsável vai perguntar por que a gente não fez isso, e é ruim para todos, é ruim para a nossa reputação também. Então, a nossa reputação fica manchada, o pai não gosta e o aluno não gosta. Então, o professor particular também tem que ter a preocupação de cuidar do aluno desde o início até o fim do processo. Qual é o fim do processo? A fidelização. Né? Tem umas dicas também legais, que é daquele senso de escassez, né? De urgência também. Às vezes você provocar o aluno, né? Eu estou com poucas vagas, poucos horários, tá nada. Às vezes você tem toda a disponibilidade, mas dar esse senso de escassez para ele, se eu não marcar, pode ser que eu perca aquela vaga, então eu vou marcar. Tudo isso é técnica para você, dependendo do perfil do público, aí é um público já conhecido, mas você sabe, aquele aluno que é relapso, que esquece de marcar, aquele que você tem que mandar o lembrete. Né? Eu tenho uma dermatologista que todo mês a secretária dela me manda um lembrete falando, olha, está chegando a data do tratamento X. Ora, ela está ali me mandando um lembrete porque eu naturalmente posso esquecer. Ela está fazendo o trabalho, né? Semana que vem, Renata colocou aí, eu vou falar muito sobre técnica e sobre gatilhos mentais.
Então, por exemplo, ela já deu um exemplo de um gatilho mental aqui, que é o gatilho da escassez. O que é o gatilho mental da escassez? É você, quando você realmente está... Eu discordo só um pouquinho, Renata, porque assim, eu coloco a escassez quando ela existe. Eu não provoco uma escassez que não existe. É uma coisa minha, né? Ok. Eu gero escassez, eu mostro escassez quando realmente eu estou com os meus horários escassos. Esse é um gatilho que se usa. Existem vários gatilhos que facilitam o seu relacionamento com o seu aluno. Né? O gatilho da autoridade é um gatilho que você, quando é oportuno, você consegue mostrar a sua autoridade e, com isso, você consegue uma captação mais fácil do seu aluno. O gatilho da reciprocidade, então você trata muito bem. Eu tenho essa característica minha de ser muito disponível. Né? Então, a tendência é o aluno ser disponível também quando eu precisar do apoio dele, né, de uma determinada colaboração dele. Então, técnicas e gatilhos são fundamentais para que tudo funcione bem, para que as aulas particulares ou qualquer negócio não seja tratado de uma forma amadora, né, e sim de uma forma profissional. Como é que você consegue uma coisa profissional? Com método, com técnica, com gatilho, com procedimento. Né? Então, isso é o que a gente consegue entregar depois que a gente consegue formular. Então, assim, só para adiantar para vocês, né, eu falarei na semana que vem também, a minha proposta para você, professor, na semana que vem, é mostrar que com metodologia, com passo a passo, as coisas funcionam muito melhor do que na tentativa e erro. Ah, mas Alexandre, você disse que o processo de captação é tentativa e erro. É tentativa e erro com estratégia, é tentativa e erro com técnica, é tentativa e erro com os gatilhos mentais interessante naquele momento, os melhores gatilhos mentais para você aplicar naquele momento. Né? Uma pergunta bem interessante aqui, Renata, olha que interessante, que o professor Rodrigo fez. Gostaria de saber se criar uma espécie de professores, gostaria de saber se criar uma espécie de professor por aplicativo igual ao Uber. Que fica de plantão pedagógico esperando a ligação para ir até a casa do aluno. É uma boa ideia? Cara, eu não ouvi nada parecido assim, como se fosse o Uber. Acho interessante, mas aqui eu acho que a captação tem que ser muito forte, não é, Renata? Acho que ele teria que fazer um investimento de tempo, de criatividade, de grana, para você, primeiro, gerar confiança para esse aluno. Porque o aluno que chama por aplicativo, ele tem que confiar em você. Então, o material de divulgação tem que ser muito bem feito. Muito forte. Não, isso aí é outra proposta, né? É uma proposta, né? Assim, é super interessante, me remete tem muitos serviços como esses agora, né? Que a gente chama da uberização do mercado, né? Ele até usou o exemplo do Uber. Que é, por exemplo, no Rio de Janeiro, não sei se é nacional, tem um negócio chamado marido de aluguel. O marido de aluguel, ele serve para fazer pequenos consertos domésticos, tipo trocar uma lâmpada, consertar uma tomada, ligar alguma coisa, né, algum aparelho, enfim. Então, é mais ou menos com esse modelo. Mas aí a gente está falando de uma outra coisa. É um modelo de negócio, é uma empresa. Você precisa de um desenvolvedor do aplicativo, uma pessoa que conhece de sistema. E você tem que ter aí sim um trabalho de divulgação forte, como uma empresa mesmo, né? Mídia forte, para ver o negócio crescer. A ideia eu acho fantástica, acho bem interessante. Mas você tem que testar um modelo de negócio para ver se ele funciona e tem um investimento prévio aí como uma empresa qualquer, né? De ter todo o sistema de desenvolvimento do aplicativo, de remuneração, de monetização, como é que você faz, né, as conexões de pagamento, sistema de pagamento. Então, é uma outra praia, né? Estamos aqui falando de um negócio que é correlato de aula particular, mas aí sim é uma empresa mais formal, vamos chamar assim, né? E eu acho que de mais difícil captação, você vai ter que ter uma estratégia muito bem montada, porque a aula particular, normalmente, o aluno que tem dúvidas, ele vai atrás de um professor particular, ou por indicação, ou que faça uma oferta que ele fala assim, nossa, ele adivinhou o que está acontecendo. Se ele adivinhou o que está acontecendo, eu vou ligar para saber como é que é, né? E assim, querendo ou não, a ideia do professor Rodrigo, pelo que eu entendi, é ir até o aluno.
Então, você vai entrar na casa do aluno, né? Então, contratar por um aplicativo onde você vai à casa do aluno pode gerar uma certa insegurança também. Eu acho que o trabalho de divulgação tem que ser muito forte com uma proposta muito interessante, para que o aluno goste e acabe indicando. E é tudo início também, porque se começa a dar certo, os próprios alunos vão se indicando e a tendência é deslanchar. Mas acho que o início é uma proposta interessante, mas vai dar trabalho no início, professor. É porque é uma empresa, é um negócio, né? No sentido de empresa mesmo formal. Eu acho que vale até dar uma dica. Existem já coisas similares, por exemplo, aplicativo onde você faz aula de línguas estrangeiras, inglês. Então, é um hub, né? Funciona como um hub de professores que você, no mundo, localiza professor. Quer ter aula de mandarim. Então, tem lá, você escolhe mandarim e você pode fazer aula com um professor chinês. Então, existe o pensamento, mais ou menos, existe, com uma dinâmica diferente, porque aqui é uma aula de reforço e o professor vai até a casa, mas assim, o modelo de negócio funciona, é funcional, né, para esse tipo de serviço, por exemplo, para aula de inglês. Pode funcionar, mas tem um investimento prévio como uma empresa, sem dúvida. O professor Jorge colocou aqui que em São Paulo tem. Pegando essa deixa, eu já experimentei um aplicativo chamado, não sei se vocês conhecem, Preply. É um aplicativo que faz exatamente o que a Renata falou. Ele oferece aulas de línguas, você escolhe a língua que você quer, você escolhe o professor que você... todo professor dá boas-vindas, você tem a oportunidade de escutar aquelas boas-vindas, você que sabe em que país que esse professor mora. Eu, por exemplo, fiz aulas com um americano, com um garoto, que eu queria trabalhar muito o sotaque, assim, né? Acostumar lá com as gírias, etc., com um garoto, professor novo, que morava nos Estados Unidos. Não lembro se era Nova York, alguma coisa assim. Então, foi perfeito para o meu objetivo. E eu consegui, através desse aplicativo, descobrir esse aluno. Eles fazem um esquema interessante, que eles deixam você pagar... Professor, né? Desculpa, esse professor, perdão. Perdão. Eles permitem que você pague a primeira aula só, e se você gostar, eles fazem um pacote de 5 aulas. Eu comprei o pacote de 5 aulas, aí percebi que eu queria experimentar outros professores, e ainda não tive oportunidade, mas, por exemplo, eu estava interessado em ter aula com uma senhora que mora em Londres. Olha que legal, com um preço parecido com o professor americano. Então, essa versatilidade, né, é super interessante. Você escolhe a língua, escolhe o professor, e você ainda tem uma apresentação desse professor, e você tem uma aula de experiência. Paga, mas uma aula de experiência. Não gostou? Zero vínculo, né? Aqui, Renata, tem um aplicativo também que eu esqueci o nome, um aplicativo que dá tipo aulão também, né? Que é bem baratinho também, que é aula digital. Pronto, descomplica. Tem um pouco desse clima. Descomplica é um dos maiores concorrentes que nós professores temos, né? Quando a gente quer trabalhar nesse meio digital, eles são muito fortes, assim, eles oferecem pacotes muito em conta. E fazem mídia, né? Com suporte fortíssimo, né? Aqui o professor Rodrigo, mais uma pergunta. Gostaria que fosse possível, se fosse possível, pudesse comentar não só do lado do professor individual, mas se puder comentar sobre empreendedor nessa área, uma espécie de startup. Eu acho que é o que a gente está comentando agora, né? Para implantar um negócio, tirar um negócio do papel, a história é mais complexa, né? Vamos falar assim, porque você tem que realmente desenhar um modelo de negócio. Normalmente, um modelo de startup, você testa aquela modelagem, né? Você desenha um modelo, vê preço, vê seu público-alvo. Os peixes de marketing que a gente falou hoje mais cedo vale para isso também. E você, de alguma maneira, você testa aquela modelagem, arruma uma forma de prototipar
Muitas startups, às vezes, não fazem um protótipo nem dentro do aplicativo. Você desenha um modelo e testa, às vezes, no mundo real, né, sem ter o aplicativo ainda, para ver se aquele produto tem aderência, né, do usuário, do potencial cliente. Percebe que tem erro, pode fazer... mercado de startup, assim, empresas fazem teste, pesquisa, né, com o instituto, com pesquisa de mercado, que aí você traz potenciais clientes para testar aquele produto, e aí você percebe onde é que você ainda pode ter gap, onde ter furo na modelagem, corrige o modelo, para quando você de fato implementar, você já está com um desenho mais arredondado do seu serviço. Mas, de novo, aí você tem que pensar em toda a cadeia do negócio e todos os contatos, né? Tem muita gente que chega com uma ideia, um pensamento de, vou montar uma empresa. Você tem que entender todos os pontos de interação daquela empresa. O que você precisa conectar para aquela empresa dar certo? Você precisa ter um modelo de faturamento. Como é que aquele aluno vai pagar? É por cartão? Tá. Que operadoras de cartão de crédito, máquinas de cartão de crédito você vai usar, operações de cartão de crédito para aquela pessoa pagar? Como é que vai ser o modelo de remuneração? Tem pacote? Não tem? É pagamento individual? Não é? Então, assim, tem todo... Como é que eu vou fazer realmente um plano de divulgação, né, para manter aquele negócio aparecendo, né, na mídia? Então, todas essas startups, o que a gente vê é que muitas dão certo e viram negócios milionários, e outras, várias tentativas não funcionam. Você tem que ter também a resiliência, né? Todo mundo fala do mercado de startup, que é isso. A gente vê as histórias bem-sucedidas, dos caras que já aparecem e estão bombando, né? Viraram lá unicórnios, né? Empresas milionárias. Mas por trás daquele criador, daquele empreendedor, tem um cara resiliente que tem 3, 4, 5 modelos de negócio que não deram certo e no 6º funcionou. Então você tem que ter realmente aquele pensamento de empreendedor, de empresa, né? Não é de um modelo de negócio pessoa física, que é bem diferente, né? De você estar trabalhando sozinho, de não ter, né, time. No caso de qualquer startup via aplicativo, via celular, você tem que ter uma pessoa de TI que vai fazer a modelagem do sistema, você tem que ter uma pessoa de UX que vai pensar como é que aquele aplicativo vai ser desenhado e como é que ele vai ser simples para o consumidor que vai contratar. Então, realmente é uma outra praia. E a minha sugestão aqui, para a gente não se estender nesse assunto, é você procurar, por exemplo, o Sebrae, que dá consultoria para esse tipo de trabalho, um Senac da vida, aí buscar aprender um pouquinho, buscar uma outra base em outros locais que ajudam, né, assessoram para isso, para a empresa, né, para botar uma empresa de pé. Contrato social, CNPJ, enfim, tudo que precisa ser feito. Aí ele coloca aqui, Renata, aqui em Goiânia tem 2 milhões de habitantes somente. No Rio, não sei exatamente o número de habitantes. O Rio tem quanto? 6 milhões? 6 milhões a cidade do Rio de Janeiro, né? Rio e Grande Rio, né? O estado do Rio tem 12 milhões aproximadamente. São Paulo tem 15 milhões. Acha que a quantidade de pessoas determina? Eu acho que é possível você fazer com 2 milhões de pessoas, gente. É bastante. Né? Aí depende também do que você quer alcançar. Né? Aquela história. Quantas pessoas você quer alcançar? Né? Se o público que você quer alcançar é um percentual interessante desses 2 milhões, assim, possível, sim. Eu acho que é totalmente viável. E quando o projeto é bom, né, as pessoas rapidamente aderem. É só acertar. Agora, foi o que a Renata falou, professor Rodrigo. Vai dar trabalho, demanda tempo, demanda alguém de tecnologia para poder montar toda essa estrutura para você. Demanda assim, como diz o professor Jorge, é um plano de negócio. É um modelo de negócio. Com várias pernas, porque você vai ter que trabalhar marketing, você vai ter que trabalhar tecnologia, você vai ter que trabalhar administração do negócio, você vai ter que ter alguém do financeiro para funcionar, você vai ter que ter gente de suporte para poder... as reclamações vão acontecer, você vai ter que saber lidar com essas reclamações. É uma mega empresa a almoçar.
Um atendimento mínimo, a pessoa marcou, agendou e o cara furou porque, sei lá, sofreu um acidente no meio do caminho e não foi. Você tem que tratar esses casos. E com relação ao público, né, a gente não pode dizer assim, né, 2 milhões parece interessante? Parece, mas para isso tem que se fazer estudo de viabilidade e com cenários, né? Normalmente quando você bota uma empresa assim de pé, você faz o cenário pessimista, se eu não conseguir vender muito. O cenário intermediário e o cenário otimista. Putz, se eu bombar, eu vou conseguir vender para tantas mil pessoas. Com tantas mil pessoas, que receita mensal eu faço? Essa receita mensal faz o meu negócio parar de pé? Paga todas as minhas contas e me deixa alguma coisa no fim da linha, né? Depois de pagar os impostos, pagar tudo que eu tenho que pagar? Então, é um modelo de negócio que tem que ter estudo de viabilidade. A ideia parece interessante, mas aí tem que aterrissar, né? Botar no papel realmente para poder, né, entrar firme, né? Não entrar em terreno movediço, né? Como a gente fala. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Professor Rodrigo, se quiser, a gente bate um papo no direct, sem problema. É um prazer, é sempre um prazer. Super interessante, mas é algo a conversar, assim. Você tem que, foi o que a Renata falou, aterrissar. Você tem que ver se realmente o quanto você está disposto a investir de tempo e de grana, né? Ou buscar investidores para você conseguir colocar isso em prática. Eu acho o projeto interessante. Você tem que. O professor Jorge colocou uma coisa super interessante aqui também. Tem 2 milhões de pessoas em Goiânia, né? Mas dessas 2 milhões de pessoas, quantas estudam? É a primeira coisa que você tem que descobrir. Quantos alunos dentro do seu público estudam? E quantos você quer atingir? Ou seja, vai te dar trabalho. Gente, a gente pode encerrar por aqui. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente tenha deixado passar. Acho que não. Acho que a gente resolveu a grande maioria. A Lidiane agradecendo, Renata e Alexandre, vocês foram ótimos, objetivos e muito coesos. Muito obrigado, Lidiane. É um grande prazer estar aqui. É o nosso objetivo, é gerar para vocês valor, gerar conteúdo, promover reflexões. Gente, sair da inércia. A gente tem que sair da inércia, a gente tem que buscar o que é melhor para a gente. Como é que a gente busca? Atrás de debates como esse. E falando nisso, minha propaganda, amanhã o debate será com o Dr. Celso Musa. Hoje a gente falou de captar, falou um pouquinho de fidelizar. Amanhã a gente vai falar de cobrar. Como cobrar do seu cliente, que é outra dificuldade enorme que normalmente os profissionais liberais têm. Né? Então, vou conversar com o Dr. Celso. Médico é um ponto bem interessante, que com certeza vocês vão ter que falar sobre reputação, de novo, que a gente já tocou hoje nesse assunto, e boca a boca. Classe médica é uma das classes mais buscadas, assim, por recomendação, né? A busca é feita por recomendação. É só a gente pensar no nosso próprio comportamento, né? Quando você procura um médico, o que você faz? A tendência, pedir indicação para alguém. Por isso, a minha intenção é exatamente isso que a Renata percebeu. Eu falo muito que o trabalho do professor particular é um trabalho parecido com o do médico. Por quê? O médico que trabalha, que tem o seu consultório particular, ele precisa de quê? De cliente. E ele tem lá o seu objetivo financeiro. Então, ele tem que atingir um público que esteja disposto a pagar o preço que ele quer dentro do valor que ele gera para esse público, né? Para esses clientes. Então, e o Dr. Celso, gente, não percam amanhã. Ele tem exatamente um perfil parecido com o meu, né? Cada um no seu quadrado, mas muito parecido com o meu. Então, hoje a dificuldade do Dr. Celso em cobrar é quase zero. E a minha dificuldade em cobrar hoje também é muito pequena, por causa da história que a gente vai conversar amanhã. Percepção de valor, entrega de muita qualidade na sua prestação de serviço. Então, o cliente não vai se preocupar em falar, ele não quer preço. Preço é secundário. Ele quer que você resolva o problema dele. Vamos encerrar? Acho que até o horário já está aqui, estourando aqui da segunda parte da live, que eu nem imaginei que a gente chegaria. Eu falei com a Renata que em uma hora a gente resolveria tudo. Estamos aqui há quase 2 horas. Então, posso encerrar, Renata? Mais alguma coisinha? Não, desejar sucesso aí para todos, agradecer de novo aí
a conversa que foi excelente, a troca, né? Eu tenho que agradecer. Muito obrigado. E sucesso a todos que estão aqui com a gente até quase 11 da noite. Eu que agradeço a sua participação, nossa, perfeita. Como alguém escreveu aqui, uma ótima professora, foi didática, foi de fácil entendimento. Agradeço muito, muito, muito. Obrigada. E para encerrar, o que eu tenho que dizer? Vá em frente e seja feliz. Até amanhã, pessoal. Amanhã aqui, hein? Tudo de bom? Vamos encerrar. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.